mais uma vez aqui no Usando a Bíblia, você pelo Instagram, pelo YouTube. Quero dizer que Usando a Bíblia tem o prazer de repartir sempre a palavra de Deus com você, e através de você Deus quer usar para ser um duto de salvação. Sempre gosto de falar aqui no nosso encontro, e você ser bênçãos na vida de outra pessoa, de outras pessoas. Hoje eu queria falar com você um assunto, a gente até estudou num outro vídeo, alguma coisa, sobre Antigo e Novo Testamento, né? E hoje eu queria falar com você, nesse nosso encontro, sobre as alianças. Muitas pessoas dizem, hoje a gente está no tempo da nova aliança, a antiga já foi. Mas como a gente estudou num outro encontro, o Novo Testamento é cumprimento do Antigo Testamento. A palavra novo e velho, na verdade, até com questão de Novo e Antigo Testamento, é coisa do tradutor. E quando se fala de nova e antiga aliança, na verdade, o que mudou mesmo foi, bem dizer, o sistema pedagógico. Se matava o cordeirinho e depois Jesus como Cordeiro de Deus. E quando se trata de aliança, a gente tem que entender que Deus não muda. Malaquias capítulo 3, verso 6 fala isso. Ele termina o Antigo Testamento falando isso. E quando você vai em Tiago capítulo 1, verso 17, diz que Deus em Deus não há variação de mudança. Interessante, quando você vai em Êxodo capítulo 19, verso 15, Deus diz assim, agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Só que quando você vai lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, fala a mesma coisa, nação santa, povo eleito, ao Israel espiritual. Então Deus não muda. Deus sempre trabalhou a cada tempo em cima do seu povo em uma só verdade, em um só plano. E qual é essa aliança? Aí você vai em Deuteronômio capítulo 4, verso 13, fala assim a aliança de Deus. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos. Eu escreveu em tábuas de pedra. Então Deus falou que a sua aliança, os 10 mandamentos, faria com o seu povo a aliança. Agora Deus já tinha feito, na verdade, com Abraão. Deus já tinha feito com Noé. Quando você vai em Oséias capítulo 6, verso 8, ele diz que Adão quebrou a minha aliança. E o povo sempre caindo, Deus falando. Tanto que Deus, quando faz essa aliança, aí você volta no livro de Êxodo, capítulo 24, fala assim o verso 6. Verso 7. E tomou o livro da aliança, e leu ao povo, e eles disseram, tudo que Deus falou, assim obedeceremos. E o verso 5, Deus enviou jovens aos filhos de Israel, a quais ofereceram ao Senhor holocaustos, sacrifícios pacíficos e novilhos. E no verso 8 diz assim, então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo, e disse, eis aqui o sangue da aliança, que o Senhor fez conosco a respeito de todas essas palavras. Só que quando você vai no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 17, Paulo vai falar a mesma coisa. Porque havendo Moisés proclamado todos os seus mandamentos segundo a lei, de todo o povo tomou o sangue de bezerros e de bodes, e com a água e lã tinta de escarlata e sopo aspergiu, e não só o seu próprio livro, como também todo o povo. Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para todos vós. E a qual, em Hebreus capítulo 8, verso 6, diz que agora com efeito obteve Jesus um ministério tanto mais excelente quanto é ele também o mediador da superior aliança, instituída com base em superiores promessas. E qual é essa superior promessa? Ela é a renovação, a qual o sangue de Jesus, que é o verdadeiro sacrifício. Agora, Paulo repetiu o que estava escrito lá no livro de Êxodo. Tá? Lá no livro de Êxodo. E eu queria encerrar esse vídeo citando um texto muito interessante que se encontra no livro de Jeremias 31, 33, só para você ver que é uma coisa só. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escrevereis, eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Aí você vai lá no livro de Hebreus, capítulo 8, verso 10, fala assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis e também no seu coração as escrevereis. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Tá vendo?
É uma coisa só, nova aliança, porque foi através de Jesus. Agora, o plano sempre foi através de Deus, uma coisa só. E Deus não muda, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E quando se trata de mandamento e lei moral, é perpétuo. Querido, que Deus te abençoe, pense nisso, estude a Bíblia Sagrada. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.